Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Antes os exclui a tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo o dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrará tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciar a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. Senhor, porque rejeita a minha alma? Porque escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores fazem-me perecer. Como as águas me rodeiam todo o dia, cercam-me todos juntos. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Tenha bondade de sentar. Eu escolhi esta manhã para falar convosco sobre o sofrimento como pronúncio de entrada dos cristãos no céu. Não é propriamente agradável falar dos sofrimentos. Ninguém gosta de sofrimento. Ninguém fala permanentemente dos sofrimentos, a não ser quem esteja a viver mesmo o sofrimento. O sofrimento não faz parte dos nossos planos. Ninguém faz os seus projetos futuros contando com os sofrimentos. Ninguém faz isso. Se fizer também é porque a pessoa, alguma coisa não bate bem com a pessoa. Normalmente, nós falamos da felicidade, desejamos a felicidade, folgamos com a felicidade, esperamos viver a felicidade, quer dizer, nós projetamos toda a nossa vida com a felicidade. Isto que é natural, isto que é o normal, isto que é o comum. Porquê? Porque o ser humano foi criado para viver na felicidade. Nós fomos criados para ter a felicidade e viver permanentemente na felicidade. A dor, o sofrimento, o infortúnio, o fracasso, a derrota, a angústia, isso não fazia parte da natureza do ser humano no início. Essas coisas só vieram com a queda do homem. Esta é a razão pela qual o homem não está inclinado para essas coisas. Ninguém deseja essas coisas, ninguém quer essas coisas, ninguém se folga com essas coisas. Antes, pelo contrário, nós vivemos para a felicidade, queremos a felicidade, porque é a felicidade para a felicidade que nós fomos criados para viver. Acontece que nós sabemos que a nossa vida não é feita toda de felicidade. Mesmo que nós vivemos a felicidade, nós temos situações de problemas, situações de dificuldades, situações de angústia, situação de choro, situação, às vezes, enfim, de depressão, etc, etc. Porquê? Porque isto é um caminho que, inevitavelmente, temos que percorrer. Naturalmente, não ficamos ali permanentemente, mas, inevitavelmente, nós vamos passando por estas situações. Ninguém que esteja aqui nesta sala, nenhum ser humano, diz que nunca teve situação de sofrimento, que nunca teve situação de angústia, que nunca teve situação, enfim, depressiva, quando digo depressiva, situações melancólicas que vai vivendo, situação de tristeza profunda, etc, etc. Não. Mesmo até que na nossa vida esteja a correr tudo bem, não vai correr tudo bem com aqueles que nos são mais próximos. Nós podemos sofrer, não só pelos nossos problemas, podemos estar a passar propriamente os problemas seríssimos que têm a ver connosco, que nos levam ao sofrimento,
Nós também podemos sofrer por nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos primos, primas, mas mesmo até que estejam maravilhas com todos eles. Também temos amigos, e esses amigos, certamente alguém vai ter problemas. Mas vamos ser otimistas. Contamos que os nossos familiares, os nossos amigos, está tudo maravilhas. Mas nós temos os nossos conterrâneos também que vão sofrendo, certamente. E temos o mundo. Ou seja, o sofrimento, queiramos ou não, nós vamos associando isto. Mas além deste sofrimento que eu estava a falar, também a perda. A perda faz parte. Acho que aqui todos nós temos a experiência de perda. Quando falo perda, estava a falar de situações já extremo, que nós perdemos um ente querido. E isso tudo também são situações que vai afetando-nos. Mas mesmo não chegamos ainda a essas situações extremas, é situação propriamente de doença. Nós podemos sofrer pela doença, pela situação, enfim, problemas espirituais, problemas familiares, problemas laborais, problemas relacionais. Quer dizer, há um conjunto de fatores que inevitavelmente nos levam ao sofrimento. Logo, o sofrimento faz parte da nossa vida. E nós temos que saber lidar com estas situações. E este salmo é um salmo também que espelha uma situação de problemas. Uma situação que parece que não há luz no fundo do túnel. Porque nós sabemos que há muitos problemas, mas os problemas têm graduações diferentes. Como dizia alguém, ninguém sabe a razão por que eu choro no mundo. E havia uma senhora que se reportava numa peça teatral, dizia assim: eu parecia andar com um sorriso, mas quando fico só, os meus olhos nunca ficam sem derramar lágrimas. E as pessoas vivem estes momentos de contradição, momentos de dificuldades e momentos de angústias e às vezes até extremas, etc, etc. Mas eu escolhi também este salmo, como eu estava a dizer, porque eu tenho uma afinidade muito especial com este salmo. Porque quando eu estive em Israel, sobretudo em Jerusalém, foi um dos salmos que me calhou a ler. Eu li este salmo na véspera de Páscoa. Este salmo foi, enfim, introduzido nos salmos messiânicos, nos salmos, enfim, que se refletem em última instância o próprio Senhor Jesus Cristo. E no sítio onde o Senhor Jesus Cristo ficou, onde eu li este salmo, como eu estava a dizer, eu fui lá na altura de Páscoa, os peregrinos eram encaminhados, ou melhor, não eram encaminhados, quem queria ir, mas normalmente quem vai para lá quer estar nesses sítios mais históricos. Jesus estava preso nesta caverna, ali no pé do palácio do sumo Caifás. Ele ficou lá de quinta para sexta-feira, antes de ser apresentado a Caifás. Ele ficou lá aquela noite, quando eles apanharam no jardim, levaram lá, ele dormiu nesta caverna. E nesta caverna, segundo a tradição que nós fomos lá, as pessoas iam lá, os peregrinos, liam estes salmos messiânicos. E calhou-me este salmo que eu li e pronto, e fiquei, enfim, até hoje tocado com este salmo. Mas este salmo foi escrito, segundo os teólogos, por Emã. Emã, ele escreveu, e o Salmo 89 também, que é outro salmo, por Etã. Perguntar-me-ão, quem é este Emã? O nome pode parecer esquisito. Mas este Emã não era uma qualquer pessoa, era uma figura proeminente no seio do povo de Deus. Ele era, enfim, filhos de Zera, a tribo de Judá. Ele era salmista por excelência, cantor-mor, mas ao mesmo tempo também profeta. Ele era um sábio. Aliás, para mostrar a sabedoria deste grande homem, o autor sagrado, para tentar demonstrar que Salomão era sábio perante todos os seus pares, ele dizia que o Salomão era inclusive mais sábio do que este Emã. Nos relatos que nós temos de 1 Crônicas, capítulo 2, 4, 6. Pelo menos os teólogos procuram situar que tudo indica que esta figura proeminente, que é chamada Emã. Mas mesmo assim este homem, este distintivo, esta figura proeminente, este famoso, estava a passar por problemas, estava a ter dificuldade, não estava a encontrar soluções para ultrapassar estes problemas. E isto remete-nos para a ideia que mesmo aqueles que são sábios, aqueles que são famosos, aqueles que são mais afortunados, aqueles que poderão parecer mais bem-aventurados,
também passam por problemas. E como eu estava a dizer, os problemas são transversais. Quer seja mesmo as crianças têm os seus próprios problemas e até os mais velhos. Os pobres, os ricos, aqueles que podem ser culturalmente mais, enfim, destacados, como aqueles que não são culturalmente destacados. Todos, sem exceção, têm problemas. Mas este salmista aqui, este problema que estava a enfrentar, são problemas muito sérios. É um problema, é uma tristeza melancólica. Este salmo é um dos salmos mais melancólicos que há nas Escrituras Sagradas. Nós já temos muitos salmos, salmos de sofrimentos, mas este salmo é um salmo muito melancólico, um salmo pesado, usando assim essa expressão. Mas nós podemos extrair este salmo em 4 grandes proporções importantes. Desde logo, a grande opressão espiritual que o salmista estava a viver, que nós podemos constatar no versículo 3 e versículo 6. E depois a ira de Deus, que era a causa da sua opressão. Ou seja, essas situações que o salmista estava a viver, ele remetia em última instância como sendo Deus o autor destes mesmos problemas. Isto nós podemos constatar isso no versículo 7, 15 a 17. E depois a iniquidade dos seus amigos. O salmista também queixa-se daqueles que lhe são próximos, daqueles que são os amigos que abandonaram-lhe nesta situação. E depois nós temos a súplica final, a súplica que ele faz a Deus por intermédio da oração. No versículo, sobretudo, 1, 2, 9 e 13. Ou seja, todo este salmo, apesar de problemas, através de revoltas e situação, mas é um salmo também que acompanha o próprio processo da oração, que o salmista procurava refúgio. Nós vamos agora procurar explorar este salmo de uma forma muito subsumida. Desde logo, Senhor Deus da minha salvação. O salmista começa, Senhor Deus da minha salvação. Diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Senhor Deus da minha salvação. Por que o salmista começa assim? Porque o salmista estava com problemas, o salmista estava com dificuldades, o salmista estava com angústias, estava com situações que ele já não conseguia ultrapassar. E quando uma pessoa está com problemas, o que é que essa pessoa precisa? É de salvação. Se uma pessoa está com problemas que precisa de autoajuda, a pessoa requer a salvação para estes problemas. E o salmista aqui apela também à própria ideia da salvação. Precisa de urgência para ultrapassar estes problemas. Por isso ele diz, Senhor, Deus da minha salvação. Diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Nós vamos ver porque é que ele tem clamado de dia e de noite. Para encontrar soluções para ultrapassar os seus problemas. Tenho clamado de dia e de noite. E quando uma pessoa está a clamar, é porque precisa de socorro. Quando uma pessoa está com problemas, o que é que ele faz? A pessoa clama, pede ajuda para ser socorrido. E quando não há ajuda, que desespero que nós, enfim, sentimos. E o salmista estava aqui a clamar a Deus, a pedir ajuda a Deus de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. É aquela ideia, quando nós estamos com problemas, nós queremos ser ouvidos. Nós queremos consolo. Nós queremos alguém que nos apoie. Nós queremos alguém que nos dê atenção, que toma conta de nós, que cuida de nós, que nos ajuda a ultrapassar estes problemas. Quando decepção, quando nós não temos essas pessoas. Este é o sentimento que o salmista parecia estava a viver. Parecia que não estava a ser ouvido, que não estava a ser atendido, que não estava a ser, enfim, consolado por Deus. No versículo 3, porque a minha alma está cheia de angústias. A minha alma está cheia de angústias. Não é só uma angústia cheia de angústias. Várias angústias, vários problemas, várias dificuldades, várias situações de sobressaltos que o salmista estava a viver. A minha alma está cheia de angústia. Alguém certamente recordar-se-á de alguém que terá dito esta mesma expressão. Alguém que disse isto. A minha alma está triste até à morte. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. No momento da ceia, quando ele estava a antever a sua morte, ele diz, a minha alma está triste até a morte. E Jesus, quando faz essa afirmação, ele sabia o que é que lhe estava à espera. Ele sabia as dificuldades que ia enfrentar, a cruz que ia carregar, a morte que lhe estava reservada. Por isso ele faz essa afirmação, a minha alma está triste
até a morte. E quando as pessoas usam essas expressões, estou tão angustiado, ninguém fala essas coisas de ânimo leve. O autor sagrado também menciona aqui, diz claramente, a minha alma está cheia de angústia. Não é só uma angústia, não é só um problema, é vários problemas ao mesmo tempo. Não especificou em concreto, mas nós podemos extrair isso do texto sagrado. São vários problemas que o salmista estava a viver. E a minha vida se aproxima da sepultura. Quando uma pessoa está com vários problemas, que não está a encontrar soluções para ultrapassar estes problemas, quando já não vê a luz no fundo do túnel, ele já desespera e quer morrer. Ele já quer a morte, já anseia a morte, ou já conta que ele vai morrer. E nós, inclusive, já presenciamos situações destes géneros. Quando uma pessoa está doente e os médicos não estão a encontrar solução para a sua doença, e está a sofrer, está a angustiar, a pessoa já está a achar que ele vai mesmo morrer, que já não tem esperança, já não encontra soluções para ultrapassar os seus problemas. Este também é o sentimento que o salmista estava a ter. A minha vida se aproxima da sepultura, ou seja, a minha vida aproxima da morte. Já estou contados com os que deixem a cova, já estou quase como quem já está morto, aqueles que estão contados no rol dos mortos. Estou como um homem sem forças. Quando as pessoas estão com problema e não conseguem solução para ultrapassá-lo, sentem-se incapacitadas, sentem-se impotentes, sentem-se sem forças para ultrapassar estes problemas. É este o sentimento também que o salmista estava a viver. Ele diz assim, já estou contados com os que deixam a cova, estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, antes os exclui a tua mão. Ou seja, o salmista fala aqui dessa forma daqueles que já não são, que não fazem parte da vida dos vivos, mas que, enfim, estão excluídos. E o salmista também estava a sentir como também se ele estava a ser excluídos por próprio Deus. E nesta versão aqui fala, estou abandonado entre os que morreram. Sou como aqueles que já foram enterrados. Sou como os que foram separados de ti e dos quais já não te lembras. Deus, já não lembras de mim. Já estou a viver como se fosse isso. Quantas vezes nós temos essas sensações? Quando estamos com problema, parece que não temos socorro, parece que Deus não está conosco e desesperamos e pensamos que nós estamos só. Muitas vezes, às vezes, esses sentimentos nos vêm à mente, tal como o salmista estava a viver. No versículo 6, puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Puseste-me no mais profundo do abismo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de entrar dentro de um abismo. Não sei, mas parte do princípio aqui, estou a falar agora, abismo, uma cova. Pronto, acho que aqui ninguém tem, embora alguns já passaram por outros abismos, que nós vamos vendo. Mas abismo não é propriamente um sítio confortável, além de que quando uma pessoa está numa cave, numa cova, quer dizer, além de não ter manobras para articulação, para movimentar, se quiser deslocar, não tem grande campo de manobra, mas também é sítio de escuridão. É um sítio que não há luz, porque se é cavado ali dentro, ao fundo, não há luz. Ora, se uma pessoa não tem luz, como é que a pessoa orienta? Como é que a pessoa vê? Como é que a pessoa consegue saber o que é que se passa? Não consegue. Por isso nós, sobretudo quando somos mais crianças, assustamos com a escuridão. E ficamos aterrorizados com a escuridão. E o salmista aqui, a ideia também que ele estava a vislumbrar é como se estivesse numa sepultura, estivesse numa cave, num abismo profundo. E nós estamos a falar aqui abismo dos problemas, estado da alma que ele, enfim, também vivia. Puseste-me, mas quem o colocou? Ele culpa a Deus. Deus, tu é que puseste-me no mais profundo do abismo. Em trevas e nas profundezas das trevas, tu puseste-me. Sobre mim pesa a tua cólera. Isto ele está a atribuir isso a Deus. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Tu me abateste com todas. Ele usa aqui uma figura analógica. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Nós sabemos como é que são as ondas. Ficam
sucessivamente a oscilar. Ou seja, o salmista, quando passava por um problema que ele achava que é pior, mal acabava este problema, vinha outro ainda de proporções maiores, que ele depois tinha que enfrentar. Ou seja, acabava um problema, vinha outro. Estava sucessivamente a ter problemas. Não acabava. Pensava que acabava essa situação, vinha outro que é pior ainda, que lhe deitava mais abaixo. É tipo como ondas. E ele aqui fala de uma forma muito clara desta situação. Bateste-me com todas as tuas ondas, foi Deus que ele fez, que ele atribui isso. Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me um extremo abominável para eles. Estes problemas que o salmista estava a viver fez com que aqueles que são mais próximos, aqueles que são os seus amigos, afastaram-se dele. Afastaram, já não estão mais com ele, já não lhe visitam, já não contactam com ele, já não relacionam com ele, afastaram. Ele deixou de ter esse conforto dos amigos. Mas não é só nestas situações, não é só nestes cenários. Se os amigos afastarem de nós, tudo bem que nós não ficamos totalmente satisfeitos, mas o pior ainda é que estes mesmos amigos odiaram-lhe ao mesmo tempo. Quer dizer, já não chega só de afastar dele, ao mesmo tempo sentiram repulsa para com ele, sentiram ódio dele, sentiram-se abominável para com ele. E isto remete-nos novamente para aquilo que é a figura do próprio Senhor Jesus Cristo. Odiaram-me sem a causa. O Senhor Jesus Cristo encarna esta mesma figura. Odiaram-me sem a causa. Quer dizer, sem motivos palpáveis, aqueles que me são mais próximos, eles odiaram-me. E o salmista aqui fala disso de uma forma categoricamente. Nós sabemos que, por infortúnios, problemas que vamos passando, às vezes os amigos não nos acompanham, acham que nós estamos sempre a lamuriar, que somos chatos, que somos pisadeiros para ele. Às vezes afastam-se. Mas de chegar ao ponto até de odiar-nos, quer dizer, essa situação acho que é mesmo extremo já. Mas o salmista é aquilo que ele vive, ele sente-se que ele já está a sentir como sendo odiado por aqueles que são os seus amigos. Mas há uma outra lição que este salmo quer nos mostrar, que nós temos que contar, que todas as pessoas podem nos abandonar. Podemos ser abandonados por pessoas que até que são mais ente querido entre nós, nos momentos de adversidades, nos momentos de problemas. Aliás, estou a falar isso por experiência que eu vi na Guiné-Bissau, nos momentos de guerra, em casos extremos, que os próprios pais abandonaram os filhos. Mas esses são casos extremos. Por causa de tiroteio, na luta de sobrevivência, abandonaram os filhos. Só depois ganharam consciência da tamanha situação e caíram em si. Mas muitos abandonaram os filhos. E nós sabemos que os nossos pais, inclusive, podem nos abandonar. E para não falar de amigos, etc, etc. Mas Deus nunca nos abandona. É importante nós sabermos isso. Deus nunca nos abandona. Os amigos podem afastar de nós e podem ter ódio de nós. Os nossos familiares podem afastar de nós e podem ter ódio de nós. Mas Deus nunca nos abandona. E o salmista também estava a viver essa situação. Ele estava a entender que ele estava a ser, enfim, odiado pelos seus próprios amigos, das pessoas que ele tinha afinidade. Alongaste-me os meus conhecidos e fizeste-me um extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. Lá está novamente. Estou fechado e não posso sair. Estou preso. Estou na escuridão. Não encontro solução. Estou preso e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo o dia. Tenho estendido para Ti as minhas mãos. Apesar disso, ele continua a interceder, continua a pedir socorro de Deus, continua a pedir ajuda de Deus nestes problemas. Ele não desfaleceu na sua fé, apesar de todas as queixas, das lamúrias que estava a fazer, ele não perdeu fé em Deus. Estava ciente que Deus ainda pode lhe ajudar. E isto também tem que ser exemplo para nós. E ele evidencia isso claramente aqui. Todo o dia. Ele não faz isso só pontualmente. Ele faz isso de dia e de noite. Todo o dia. Como vai ver, até de madrugada, ele levanta pedindo a intercessão de Deus. Mas no versículo 10 e seguinte, ele usa aqui uma figura de estilo. Começa a fazer questões.
E desde logo a primeira questão que diz: mostrará tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Obviamente que esta pergunta que ele está a fazer, a resposta dele é não. Logo, se é não, Deus, então intervém, resolve-me, ajuda-me a ultrapassar essa situação para não cair nessa situação até o ponto de morrer, para já não encontrar solução para mim. Quer dizer, ele estava a achar isso por causa do seu sofrimento. Ele demonstrará a tua maravilha aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão. Será anunciar a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Para ele, obviamente que é não. Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento, no coisa da morte? Obviamente que não. Ele, pois eu, porém, Senhor, clamo a ti, de madrugada te envio a minha oração, de madrugada ao romper do dia. Apesar das angústias, estado depressivo que ele vivia, que tudo indicava que não dormia bem, mas mesmo assim, nas primeiras horas, ele clamava a Deus, pedia a Deus ajuda. Clamo a ti, de madrugada te envio a minha oração. Logo ao romper do dia, te envio a ti a minha oração. Depois no versículo 14, Senhor, porque rejeitas a minha alma? Porque rejeita-me a minha súplica? Porque é que não estás a atender o meu pedido? Porque rejeita a minha alma? Porque esconde de mim a tua face? Porque é que não olhas para mim? Nós sabemos que quando as pessoas não olham para nós, é um sinal de desdém, um sinal de desprezo, é um sinal de desconsideração por aquilo que eventualmente poderemos querer. As pessoas, quando são solicitadas, gostam de ser atendidas. E quando nós não nos sentimos atendidos, sentimos como que rejeitado. Por isso é que o salmista usa esta ideia também aqui, de uma forma muito, muito categórico, porque escondes de mim a tua face. Ele no versículo, estou aflito e prestes a morrer. Estou aflito e prestes a morrer. Por que esconde de mim a tua face? Estou prestes a morrer. Se não intervir, imediatamente vou morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. Ou seja, este homem, ele não começou a sofrer só nesta fase. Ele já sofria desde criança, que ele andava a sofrer. Logo, o que nos dá a entender que era também um homem já experimentado nos sofrimentos. Porque nós sabemos, as pessoas que não estão habituadas ao sofrimento, quando veem o sofrimento, eles afundam mesmo. Quer dizer, que não estão habituados. Mas aqueles que estão treinados no sofrimento, quer dizer, como ele, vinha um, acabava, entrava o outro, apesar dessa situação, mas ele estava a resistir, ele não perdeu o foco. Isso também remete-nos para a ideia que Deus só nos dá problemas que nós conseguimos enfrentar, que nós conseguimos resistir. As pessoas às vezes podem dizer, mas os problemas que eu tenho, acho que ninguém consegue ter estes problemas. Mas se tens este problema é porque tu és experiente para ultrapassar estes problemas. É como quando nós estamos na escola. Aquilo que nós somos dados na escola é de acordo com a nossa capacidade. É exatamente o que Deus faz conosco. Logo, não podemos ter todos os problemas, porque a graduação também é diferente de cada um. Quem está na primeira classe não pode ter a matéria de quinto ano, quem está no quinto ano não pode ter quem está na licenciatura, quem está na licenciatura não pode ter quem está no doutoramento. E por aí fora. Há uma graduação, mas todos os problemas, todas as provações, as dificuldades que vamos tendo, Deus sabe que nós temos a capacidade para resistir a estes problemas, quer seja provações e tentações, tudo, nada que nos ultrapasse. E este salmista era um homem experimentado nos sofrimentos, desde a mocidade ele estava habituado a sofrer. Por isso também nós vemos aqui ele ter resistido bem, embora os problemas muito sérios, muito seríssimos. E ele, como disse aqui, de uma forma muito clara. Desde a minha mocidade que eu tenho passado por esta situação. Mas mesmo assim, ele continua, enfim, a resistir. Mas nós vemos que além de todas estas situações que o salmista vai falando aqui, o salmista ainda evidencia uma outra situação. Como águas me rodeiam todo o dia, cercaram-me todos junto. Ou seja, os problemas que ele, enfim, vai enfrentando. Estou aflito e prestes a morrer, como já tinha destacado. A indignação do Senhor que pesou sobre ele, que lhe parecia que ia parecer, enfim, aterrorizado. Mas depois nós vemos aqui o final como o salmista acaba. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros. Eles não se afastaram como têm pavor a mim, têm ódio a mim. Os meus íntimos amigos agora só são trevas. Quer dizer, o salmista está só.
Ele nem fala da família, nem aos amigos, abandonaram. Ele agora, a companhia dele são trevas. Quer dizer, este salmo acabou como começou, de forma melancólica. Parecia que tipo tudo está escuro. Quer dizer, afastaste de mim tudo, a minha companhia agora é só trevas, é só sofrimento, é só problema. Isto remete-nos para duas grandes considerações. Poderão dizer assim, mas o Tércio no início disse que este homem era um proeminente, era um famoso, era uma pessoa de excelência, um cantor mor. Como é que é possível um homem deste tipo, um famoso que todo mundo quer estar ao pé, um homem sábio, poder estar a passar este problema, inclusive estar só? Nós também remetemos para a ideia do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos os evangelhos, nós vemos um Jesus Cristo famoso, um Jesus Cristo que todo mundo quer aproximar, um Jesus Cristo que todo mundo gosta de estar, de abraçar, de tocar, de conviver, etc, etc. Esta é a ideia que nós temos de Jesus Cristo nos evangelhos. Mas nós, quando formos ver os salmos messiânicos, nós vamos ver que isso, enfim, também tem uma outra realidade dos problemas que Jesus vive, do sofrimento, da rejeição e do preconceito, etc, etc. Ou seja, nós vemos aqui esse paradoxo. Jesus Cristo, que é o servo sofredor por excelência, ele era rejeitado, era do mais indigno, como nós vemos ali no Isaías 53, entre os homens. Homem que alguns até evitavam olhar. O olhar não era atrativo para o Senhor Jesus Cristo. E no Salmo 26, se não estou em erro, ele diz, eu sou considerado como um verme, desprezado pelos meus. Jesus Cristo é que fala essas palavras. Sou considerado como um verme. Quer dizer, Jesus como um verme, desprezado pelos outros. Rejeitado. Porque Jesus era rejeitado por quê? Jesus era rejeitado porque Jesus Cristo não tinha estatuto social, entre aspas, tal como os fariseus, não vinha de uma grande escola, que podemos dizer, apóstolo Paulo, em sua defesa, ele se vangloriava de vinha de uma linhagem de excelência, que aprendia aos pés de Gamaliel, um grande mestre da antiguidade, etc, etc. Era um rabino por excelência, etc. Mas Jesus Cristo vinha da Galileia, embora vinha de uma família real, mas que naquele contexto não estava em destaque. Vinha da Galileia, um homem de pronúncia, que nem sequer ninguém sabia onde é que ele estudou. Não tinha mulher, não tinha filho, não tinha propriedade, não tinha nada. Quer dizer, este homem, enfim, é um homem humanamente. Por que é que vamos perder tempo com esse homem? Não está qualificado, não tem pergaminhos, etc, etc. Esta é a tendência do ser humano, julgar as pessoas, enfim, pela sua origem, pelo seu estatuto social, pelas suas posses, pela sua família, etc, etc. E Jesus, quando vemos essas coisas, não tinha nada de concreto. Por isso é rejeitado. E quando ele estava a atravessar na Samaria, eles rejeitaram porque o seu aspecto, dizia que o seu aspecto era como quem ir para Jerusalém, o seu aspecto, um preconceito aqui racial, ou seja, aspecto que não era atrativo para receber acolhimento. Isso podem ver isso em Lucas capítulo 9, está lá especificada a rejeição do Senhor Jesus Cristo, queria hospedagem em Samaria, eles não deram hospedagem por causa do seu aspecto. Logo, isto para dizer há aqui este paradoxo, por isso eu estava a dizer, este salmo é incluído em última instância às vezes o próprio Senhor Jesus Cristo, porque nós vemos aqui a similitude dessa situação. Mas o Senhor Jesus Cristo também era um homem experimentado nos sofrimentos. Jesus Cristo, desde criança, é um homem que viveu os sofrimentos. Nos evangelhos nós não vemos isso, mas nós temos isso nos salmos, que Jesus é um homem experimentado nos sofrimentos, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E tanto que viveu no sofrimento e acabou no sofrimento. Isto para dizer o quê? Para que mesmo aqueles homens que são destacados, que são proeminentes, passam por problemas, passam por rejeição, passam por tudo. Até os próprios filhos de Deus. Por isso o título desta mensagem é que o sofrimento como pronúncio da nossa entrada no céu. Aliás, como dizia o autor sagrado, muitas são as aflições do justo, muitos são os problemas do justo, mas de todos o Senhor o livra. Quer dizer, vem todos esses problemas, mas a vitória é garantida pelos filhos de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em todas essas coisas, diz o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as situações, quer seja situações de problemas, situações que podem parecer que não há solução, nós somos mais do que vitoriosos por isso, porque Deus já nos assegurou a vitória. Mas é importante
Nós fazemos este caminho, que é um caminho do nosso aperfeiçoamento também, da nossa consolidação na fé, da nossa edificação, da nossa mais aproximação a Deus para podermos entrar no céu. Não é fácil, não é agradável, mas é necessário porque faz parte do nosso percurso. Por isso, irmão e irmã que está a passar por situações semelhantes, saiba que não estás sozinho. Pode ser abandonado pela família, pelos amigos, mas nunca te esqueça que Deus nunca te vai abandonar. Deus está sempre contigo e em tempo oportuno Deus manifestará para te dar vitória, para te dar sucesso, para te dar a felicidade. Agora perguntar-me, mas por que é que tu escolheste este salmo? Este salmo é um salmo que nos leva por aqueles que não estão a viver estas situações para serem gratos a Deus por estarem bem. E por aqueles também que estão a viver situações de problemas, de dificuldade, de doença, etc., etc., de perda, para saberem que podem contar amparo em Deus. Este é o desafio deste salmo. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortifique a podermos consolidar cada vez mais a nossa fé e podermos dar sempre graças a Deus em todas as situações, como o salmista estava a fazer aqui, não perdeu a fé. Ele não consultou os homens, antes pelo contrário, em Deus, em oração. Permanente oração, porque só assim estaremos a demonstrar que somos filhos de Deus, estaremos a demonstrar que nascemos de novo, estaremos a demonstrar que temos a marca do Evangelho, estaremos a demonstrar que somos a cidadão do reino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.